muito bem-vindos a mais um episódio da NexaCast. Hoje com um convidado mais do que especial. Ele tem atuação no direito desde 2012, sólida experiência nas áreas do direito societário, empresarial e regulatório, especialista na constituição, estruturação, reorganização, reestruturação e legalização de empresas. Ele conduz operações societárias tanto no âmbito internacional como nacional e, ao longo de sua trajetória, tem assessorado diretamente indústrias, grandes companhias do setor financeiro, logístico, tecnologia e infraestrutura. Sua atuação inclui desde incorporações de novos negócios até projetos de expansão com destaque para o ingresso de empresas estrangeiras no mercado brasileiro e a internacionalização de empresas nacionais. O nosso convidado é o Dr. Vinícius Cintra e veio falar com a gente hoje sobre direito societário e a importância do contrato social. Bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Espero ali trazer um pouco de conhecimento, um pouco de experiência prática e jurídica também para todos que vão estar assistindo aqui o teu podcast. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. Eu acho que hoje a gente tem a possibilidade de ensinar direito por várias formas e você conseguiu encontrar uma que eu acho que vai fazer muito sentido para a carreira profissional e acadêmica de todos os estudantes de direito aí, e até mesmo já formados, nossos colegas advogados também, né? Que assim seja. Obrigada, Vinícius. Então, conta um pouco para a gente da sua atuação, da importância, né? Você como especialista em direito societário, que atua para grandes empresas, conta para a gente quais são os grandes problemas que as empresas enfrentam quando elas não cuidam bem dos contratos sociais, né? Um tipo de contrato que a gente está falando aqui hoje é o contrato social, aquele que faz nascer a empresa, aquele que inicia tudo. Conta pra gente, desde o nascimento dessa empresa até a vida dela. A gente tem uma frase que a gente usa às vezes, em alguns casos, que é: contratos sociais são instrumentos feitos em tempos de paz para se usar em tempos de guerra, né? Ninguém pensa em fazer um contrato social para litigar, mas precisa ter na consciência, na mente do empresário, né, que nem sempre os caminhos são feitos como a gente trilha, né? A gente planeja, a gente constrói ali situações maravilhosas, mas o dia a dia da vida do empresário, ela é muito dinâmica e muitas coisas, se não ficam reguladas no começo, elas oferecem um perigo real para a continuidade da própria sociedade, né? Existe assim a questão do contrato social, ela foi muito simplificada no decorrer do tempo, né? Então se deu a impressão de que era um instrumento fácil de fazer. A gente tem um método de registro de contratos que não é tão burocrático do ponto de vista de análise, né? Então se tem pré-requisitos para um contrato ser feito. Você tem algumas premissas que você tem que ter no contrato. E é muito comum que novas empresas usem essas premissas e somente elas na hora de fazer os contratos. E é um perigo, porque essas premissas, elas não são aquelas que regulam a vida da empresa. Elas só têm por finalidade ali criar lastros. É um modelinho, né? É um modelo que vai querer saber quem são os sócios, o nome da empresa, onde ela vai estar sediada, qual a atividade que ela vai exercer, o capital social que ela vai aportar para iniciar as atividades. Mas basicamente é isso: administração, divisão de lucros, responsabilidade de sócios, questões de divergências societárias, como isso vai ser resolvido, os conflitos, isso não está na preocupação dos órgãos registrais, né? Então isso acaba passando despercebido por praticamente todas as sociedades. Quando a gente fala das grandes empresas, existe uma preocupação maior, principalmente empresas que estão reguladas por bolsa, que têm ações na B3, ou que têm algum tipo de regulamentação, seja SUSEP, Bacen, CVM. Essas empresas, elas precisam de uma regulamentação maior, até porque elas trabalham com recursos de terceiros, né, através das ações que eles comercializam em bolsa ou dos investimentos que eles acabam captando de mercado. Então isso para eles acaba sendo obrigatório. Uhum. Mas quando a gente vai para o outro lado da vida do empresário, que é aquele que é um pouco mais dinâmico, o empreendedor, isso passa despercebido, né? E o ideal, o fato da empresa ser uma empresa complexa ou não complexa, não exime ela de se cuidar na parte do contrato. Societariamente falando, ela precisa estar prevenida, ela precisa estar protegida, né? Porque os desdobramentos disso, eles vão afetar não só a parte da relação social,
entre os sócios, mas ela também atrapalha a vida fiscal, a vida regulatória, como que a empresa vai performar tributariamente, como que a empresa vai ser licenciada no momento em que ela tiver que conseguir algum alvará de funcionamento ou alguma licença específica. Tudo isso, quando a gente trata disso no contrato com qualidade, a vida fica mais fácil, né? O Brasil dizem que é um país muito burocrático e, de fato, a gente tem algumas questões que precisam ser muito bem cuidadas. Porém, quando a gente explica direitinho, o trabalho fica mais fácil para todo mundo, né? Para quem tem que licenciar uma empresa, para quem tem que abrir ou registrar, para o empresário que precisa ali também, de alguma forma, exercer a atividade dele com segurança e com dinamismo também, sem estar muito engessado. Então, é um segredo muito legal de você trabalhar e a oportunidade de viver com grandes empresas permitiu que a gente conseguisse ver muita coisa interessante que se aplica para outros tipos de segmento, para outros tipos de empresa, de pequeno, de médio porte, empresas de 2, 3, 20 sócios. Eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade, que é empresário, e todos os advogados que vão fazer contratos sociais de empresas novas, se eles conseguirem agregar qualidade de regulamentação entre as partes e clareza de tudo que vai rolar naquela sociedade, o ganho é geral. O combinado não sai caro, né? Principalmente quando ele está escrito, né? Quando ele está escrito, daí não tem o que questionar. Quer dizer, sempre vai ter o que questionar, mas aí vai estar escrito. Exato. Daí, assim, uma preocupação que a gente tem como advogado, eu sei que você também já passa por isso, acho que todos passam, mas é importante que o nosso cliente empresário, especialmente aquele cliente que é o pequeno, o médio, é fazer ele entender que, sem demérito nenhum para o contador, que é um excelente profissional cuidando da contabilidade, mas quem cuida de contrato é o advogado. Então, o que o contador faz? Ele faz aquela minuta, como você mesmo disse, com os requisitos mínimos para ser registrado na junta comercial, mas não significa que é o documento ideal para regular as relações dentro daquela sociedade. Você encontra muito isso ainda nas pequenas e médias e conta pra gente como que você endereça essas questões contratuais quando dá problema. É muito comum. Hoje a gente tem um movimento que se fala da pejotização. Então é muito comum você ter pessoas que trabalham para as empresas sendo pejotizadas, né? E aí, sim, nessa hora a gente se depara com os contratos sociais feitos por contador, feito pelo ChatGPT também, por que não? Também. Hoje você tem até plataformas de abertura de empresa que você coloca os seus dados, ele gera, o né? documento. E isso é curioso, porque a própria junta comercial tem esse modelo. Se você hoje quer abrir uma empresa de baixa complexidade, a própria junta comercial, ela te oferece um processo de abertura onde ela te sugere uma minuta, que para eles é o que eles chamam de minuta padrão. O que significa essa minuta padrão? Ela não vai tratar de nada complexo. É o tal do modelo que a gente falou. Então, isso nada mais é que uma mera conferência cadastral. Então, eles não vão se apegar, até porque não é competência da junta regular sobre isso, como que está sendo administrada a sociedade, como que vai ser gerido os ativos, como é que vai ficar a questão da alienação de bens daquela sociedade. Isso não é preocupação da junta comercial, isso é preocupação do advogado. E também não é preocupação do contador, com todo respeito, como a doutora falou, como você falou, não é preocupação do contador, porque também não é matéria que ele domina. Então a questão é, a minuta padrão, ela não é funcional do ponto de vista jurídico. Ela é funcional do ponto de vista dinâmico, do ponto de vista de facilidade processual. Mas para questões de proteção jurídica, ela não vai funcionar, porque ela é uma mera conferência cadastral. E esse contrato padrão que a gente se depara é justamente esse contrato que a gente fala que é o beabado, o básico da abertura de empresa, né? Quando ele funciona? Ele funciona de repente para eu que vou abrir uma empresa, para emitir uma nota contra uma empresa que eu vou prestar serviço. Ali eu estou tendo a finalidade daquela empresa é emitir uma nota para um contratante que seria, na verdade, o salário, a remuneração daquela pessoa. Ela não tem uma atividade complexa com vários clientes, ela não vai ter colaborador. Ele não é de fato um empresário. Não é de fato empresário, ele é um prestador de serviço na forma de empresa. E está tudo bem, hoje a gente tem essa previsão legal. Então, para essa pessoa ainda funciona. Quando a gente se depara que a situação é essa, a gente acaba não se preocupando tanto. O que preocupa são duas pessoas ou mais se unindo para fazer uma empresa e seguindo esse modelo, né? É uma novidade assim, que não é tão novidade, mas
É muito comum eu perceber isso nos conflitos que a gente se depara. Sócio não trabalha, o sócio não precisa trabalhar. Mas nenhum sócio se preocupa em trazer isso para o contrato social ou para um acordo paralelo que seja Mas ele formalizado. judicializa isso, Mas né? judicializa. Ele tenta depois excluir o sócio sob a alegação de que ele não está trabalhando. Não está contribuindo. Mas um contrato social não é sobre quem trabalha mais ou quem trabalha menos. É sobre quem aporta capital. E é sobre esse capital que fica previsto os lucros e prejuízos. E as responsabilidades que você contraiu perante terceiros. Não tem a ver com o trabalho. Se a gente não nomeia aquele sócio como administrador, como diretor, como uma função executiva dentro da estrutura, ele não tem a obrigação de trabalhar. E é muito como você vê. Meu sócio não aparece na empresa faz um mês. Ele é sócio. Ele é investidor. Ele não precisa estar lá, teoricamente, se isso não estiver no contrato. Agora, quando você tem uma função administrativa, onde você delimita funções e atribuições para um sócio administrador ou um sócio diretor, aí sim a gente tem uma possibilidade de responsabilizar o sócio por não estar cumprindo aquilo que foi combinado no contrato, né? Então, essa é uma das principais brigas que a gente costuma, uma das principais desavenças que a gente costuma ver falando de sócio. A maior parte assim das sociedades que a gente já viu se dissolver por litígio, mais de 50%, sem medo de errar, nasce de um sócio que diz que trabalha mais do que o outro, né? As outras questões, elas são mais fáceis de trabalhar, mas outros aspectos que podem prejudicar um contrato social não tão bem elaborado são as questões da própria atividade, do próprio licenciamento. É muito comum isso no passado, isso depois foi se construindo um entendimento mais uniforme entre os advogados. Mas quando o e-commerce eclodiu no mercado e se tornou uma grande fonte de renda para muitas pessoas, inclusive para grandes varejistas, era muito comum, e eu presenciei isso nas grandes empresas mesmo, eles partirem para o e-commerce e não estruturar aquela atividade como um e-commerce. No e-commerce você não tem armazém, você não tem armazenamento de produtos, você não tem colaboradores trabalhando em loco. Existe uma série de situações no e-commerce que você não tem obrigações de uma loja física. Mas quando você leva isso para um processo de licenciamento, de abertura de empresa, de obtenção de inscrição estadual ou municipal que seja, a municipalidade, o estado, o físico, ele não consegue enxergar isso, porque para ele a atividade é comércio de venda, a venda de determinado produto, né? Hoje você já consegue caracterizar isso também dentro das atividades, mas no passado, quando isso não vinha escrito, depois que você tinha feito todo o processo, registrado o teu contrato, aberto a tua empresa, você tinha que dar 2 passos para trás para trazer isso para o teu texto, para você conseguir aprovar etapas posteriores do registro do contrato, da emissão do CNPJ, justificando que aquilo não precisaria ter um espaço físico, que você poderia ter um e-commerce na sua casa, né? Isso, então, é um exemplo que hoje já está um pouco mais superado, até pela proporção que tomou o e-commerce no Brasil, mas que no passado era algo que faltava nos contratos. Outras coisas que também não são previstas e que são muito importantes. Quando a gente fala de empresas que têm um propósito de atender uma pluralidade de clientes, é muito importante que essa empresa se preocupe em divulgar isso já na sua essência, que ela é uma empresa que se preocupa com algumas causas, como corrupção, como LGPD, cláusulas de governança, de transparência, de não compactuar com condutas ilícitas. Isso tudo, quando você prevê no seu contrato, você gera algumas premissas que você já tem condições de resolver questões sociais através dessa premissa. Você vinculou, mas isso é legal, isso está no texto da lei, isso é lei, tem que ser cumprida por todos. Sim, mas para você trazer isso para o teu contrato, é um processo muito mais complexo quando ele não está do que quando ele já está. Porque ali você já estabeleceu algumas condições. Como eu comentei também antes, da própria parte do trabalho, a contribuição de cada sócio dentro da operação, nomear os sócios dentro do que eles são responsáveis, administrando aquela parte da empresa dentro de um contrato, também contribui para que você consiga chamar responsabilidades e, sim, quando não cumpridas, pedir ali a responsabilização daquele sócio, seja por prejuízos causados, seja pela própria saída dele, pela exclusão, dependendo da gravidade da temática, né?
As questões de saída social também, saídas da sociedade, são muito maltratadas em contratos que não são muito bem organizados. Quórum para você fazer essa aprovação, como que funcionaria essa comunicação, essa exclusão. Em casos extremos, um processo de exclusão de sócios, ele pode levar anos, até você conseguir de fato viabilizar. Quando você não tem acordos bem tratados em sociedades, você tem que abrir prazo para que o sócio que está sendo excluído se defenda. Você tem que demonstrar que ele foi comunicado, que ele teve a possibilidade de se defender. E às vezes o sócio não quer ser encontrado. É muito comum ele não querer ser encontrado porque ele não quer tratar daquele assunto. E hoje você às vezes vai ter que recorrer para aqueles métodos mais antigos. Mandar uma carta registrada. Juntar a AR num processo judicial ou na junta comercial. Convocar uma reunião de sócios. Fazer a reunião de sócios, demonstrar que o sócio foi convocado, que ele foi omisso, que ele não foi na reunião, criar todo um histórico legítimo para demonstrar que você está buscando realmente a exclusão por fatos que são comprovadamente merecedores da exclusão do sócio. Mas, sem essas tratativas prévias, você precisa cumprir um rito longo e a sociedade sofre com isso. Questões de saída do sócio mal resolvidas, elas impactam em vários âmbitos. Você, por exemplo, pretende ter uma empresa e pretende abrir uma filial, expandir os negócios para um outro estado. E entre esse processo de abertura de uma filial, você tem um litígio social. Supondo que o teu contrato preveja que a abertura de filial tem que ser uma deliberação aprovada pela totalidade dos sócios. Você está diante de um litígio de sócios. Uma das partes da sociedade, um dos cotistas, ele não vai assinar nenhum documento. Ele está ligado com a sociedade. Você não abre essa filial. Você tem um impacto direto na tua expansão, no crescimento da empresa, em decorrência de um litígio que não foi organizado ou de uma matéria que não tem necessidade de uma aprovação total. Se não abrir uma filial, nem sempre você vai precisar de uma aprovação total do sócio. Se você cria uma figura responsável por deliberar isso e ela tem autonomia, que seja metade das cotas, um sócio que tem 50% das cotas e tem capacidade e é responsável pela expansão, pela abertura, pela parte de negócios da empresa, como se fosse lá um comercial, você pode deliberar que a assinatura daquele sócio é suficiente para a abertura de uma filial. Você dá autonomia, né? Você dá autonomia para que aquilo aconteça e a briga não vai te atrapalhar. O litígio não vai te atrapalhar. Então, são preocupações que a gente precisa trazer sempre no momento de formação da empresa. Porque depois que você tem isso pronto, mudar um contrato é sempre muito complicado. Não pela questão burocrática, que hoje é muito tranquilo até fazer esse processo. Mas você mexer num instrumento que já... A negociação. Você já tem o poder, você já tem dinheiro na mesa, você já tem dinheiro em caixa. Os sócios já têm poder sobre a sociedade. Isso torna eles mais empoderados, torna eles mais... O voto fica muito mais forte. E as mudanças, elas geram um pouco mais de desconforto. E ninguém quer mudar o status quo, né? Todo mundo está confortável, né? Você agregar novas situações é tão ruim quanto você excluir determinadas situações. Então, o ideal é que a gente sempre cuide disso no começo, né? Quanto mais se divulgar essas questões, tanto para a parte do nosso mercado jurídico, que é o que a gente atua, quanto para os próprios empresários, mais o movimento como um todo ganha, né? Eu digo movimento de advogados, movimento de contador, movimento de empresários, todo mundo consegue criar um processo mais fluido, um processo mais organizado. Partes fiscais também ficam muito carentes nessa hora, né? Você identificar que tipo de empresa que eu tenho que abrir. Hoje, eu vou brincar aqui que a maior parte... Todo mundo quer ser MEI, né? Todo mundo quer ser MEI, quer pagar 40, 50 reais por mês de Só que não tem ideia fixo, do risco, né? E não tem ideia do como isso às vezes não é benéfico, não é proveitoso para a situação, né? Então, um advogado, quando ele entende dessa estrutura societária, ele consegue te aconselhar se vale a pena você ser um MEI, um empresário individual, uma limitada, unipessoal, uma SA aberta ou fechada. Pessoas que têm muito bem definido onde eles pretendem chegar, é muito legal de trabalhar, porque você já consegue dar todo o caminho. Então você consegue falar, começa como MEI,
Se você cumprir a tua projeção em determinado período, você passa a ser um empresário individual, e eu estou indo lá atrás. Depois que você se torna um empresário individual, você pode pensar em se tornar uma limitada, e a gente constrói uma trajetória com ele. E a gente consegue receber tanto o microempreendedor individual, quanto mexer na empresa grande, uma empresa que já é uma SA e quer voltar para ser limitada, uma empresa que é limitada e quer se tornar uma SA, uma empresa que quer ter recursos externos, quer pegar investimento externo para poder expandir os negócios. Isso tudo também faz parte dessa análise societária, porque ali você tem muitas variáveis, né? Nem sempre ser limitado é o melhor cenário, nem sempre ser SA é o melhor cenário. Quando a gente vai partir para aquela linha, então, da parte patrimonial, das blindagens patrimoniais, ou da sucessão, pensando ali na parte de herança, eu tenho que ter uma empresa estrangeira, eu tenho que abrir uma empresa nos Estados Unidos, eu preciso de uma BVI, eu preciso de uma empresa no paraíso fiscal. Nem sempre. Tudo é caso a caso, né? Então, o direito societário ele tem uma importância tão grande hoje dentro da constituição de empresas, que ele precisa ser tratado com esse carinho, com essa atenção específica, né? De pessoas que realmente têm experiência, estudaram para isso, viveram isso em todas as suas possibilidades ali, para que ninguém seja prejudicado, né? Eu acho que são pontos que precisam ser levantados diariamente. Para quem tem eu sofro um pouco menos, como eu comentei, como a gente trabalha com as grandes empresas, o nosso desafio ali é sempre mais voltado para a área de expansão. Uhum. Então, quando a gente parte, de repente, vamos falar aqui dessas novas inovações de mercado, né? Fintechs, eles estão sempre pensando em agregar novos segmentos. E eles têm essa preocupação de manter-se ativos como fintechs sem virar banco, sem cair no Porque radar eles não banco querem central. ter a regulamentação financeira, né? Esse é o receio deles. Então existe essa preocupação de expansão dos negócios sem, de repente, caracterizar uma atividade bancária, não porque não seja... não é nenhuma conduta que traz um benefício próprio, mas é que o modelo de negócio é diferente. Você não consegue comparar hoje um banco digital com um banco tradicional. A forma que eles performam no mercado, o público, os clientes, são totalmente distintos, né? Quem procura um banco tradicional, ele tem um perfil. Quem procura um banco digital, é um outro perfil. Então você não tem essa... Eu falo que na economia todo mundo tem espaço para ser livre, trabalhar e ganhar dinheiro, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar com os dois perfis, tanto os bancos tradicionais quanto os bancos digitais. E a gente percebe que todos eles têm uma dinâmica muito grande de expansão, de novos negócios, de crescimento. São empresas muito ativas, né? E isso é uma preocupação que eles sempre trazem, né? Como que eu vou gerar um novo negócio sem perder a minha identidade? E sem prejudicar o meu negócio principal, né? Quando a gente fala também, a gente participou recentemente agora de uma criação, não vou chamar de fusão, eu vou chamar de criação, mas foi de uma divisão interna de uma indústria alimentícia que segregou a área de gelados, a área de sorvete deles da operação. Então existe um cuidado todo, né, quando você faz esse tipo de operação. E é muito bom poder contribuir nessa hora com os advogados das empresas, porque você aprende e você também consegue entregar muita coisa que você já experimentou em outros casos, né? Onde abrir empresa, qual o melhor município, qual o melhor regime fiscal que a gente tem para o meu negócio, onde eu tenho mais benefício fiscal. A gente já abrimos empresas, por exemplo, no Maranhão, porque lá aquela atividade tinha um benefício fiscal com o Estado. Que era mais atrativo do ponto de vista que o benefício fiscal se reverte em benefício financeiro. Exatamente. No final do dia é isso. No dinheiro. É dinheiro no caixa. Show me the money. Então, você vê a importância que o contrato social tem. Ele vai regular a vida não só daquela relação societária entre os sócios, mas ele pode determinar, inclusive, o quanto rentável pode ser o seu negócio
de acordo com a localidade que você vai escolher. Então, a importância de consultar um advogado no momento de montar o seu negócio. Óbvio que a gente não está falando aqui dos pequenos, como você comentou, falando uma média empresa ou alguém que já está abrindo a empresa pensando em expandir, ou mesmo alguém que precisa, de repente, até rever o contrato social, né? Embora seja mais difícil rever, eu acho que vale a pena revisitar quando a sociedade também está pensando em expandir, quando está pensando em incluir mais sócios, quando está tendo uma saída de um sócio para colocar um familiar, que isso é muito comum, né? Você colocar mais parentes dentro do contrato social, não é? Então, assim, são momentos para aproveitar e fazer a revisão do contrato social como um todo. E é uma preocupação grande que eu acho que todo sócio, todo empresário tem. Fala um pouquinho da sua experiência, Vinícius, é com a saída do sócio ou com sucessão. Porque, de repente, você tem lá o seu sócio funcionando tudo bem, lindo e maravilhoso. Ele parte dessa para melhor e, de repente, no dia seguinte, você tem os herdeiros na sociedade. Isso é complicado, né? Porque às vezes o herdeiro nem quer aquela sociedade. Muitas vezes não quer, né? A maioria das vezes. E isso tudo precisa também ficar muito claro, né? Você precisa deixar previsto ali. É comum e não é ruim que você preveja, que você traga uma previsão dentro do contrato, as características de um herdeiro para ele poder assumir a sociedade, para ele poder participar da sociedade. Às vezes você tem uma empresa de tecnologia e você tem lá um cozinheiro, um chefe de cozinha, como filho. Uhum. E ele não, se você não possibilita que aquilo fique viável de ser vendido para os demais Sócios. pros demais sócios, ou que você caracterize como que seria a entrada, porque ele é sócio. Se ele quiser continuar na sociedade, ele pode. Uhum. O óbito de um sócio não obriga o herdeiro a sair. Ele recebe as cotas e ele pode, de repente, ser um chefe de cozinha querendo palpitar numa empresa de tecnologia sem nenhum conhecimento para que isso aconteça, né? E aí você tem um plano de administração. Se a gente fala de 3 sócios e 2 são natos daquele segmento e entra um herdeiro que não conhece nada, qualquer coisa que você vai provocar de alteração, de projeção de empresa, você vai precisar explicar, ele vai precisar entender para ele aprovar com vocês. Você vai ter que fazer um educativo com o sócio, porque ele não entende do negócio e também não quer sair. E daí, qual é a solução para um contrato desse? Qual seria o contrato ideal para prever esse tipo de sucessão, para evitar essa situação? O ideal é que você sempre deixe a faculdade, primeiramente, né, antes disso, que você tenha regras de dos perfis, Características desse sócio. do sócio. Então, para que um herdeiro permaneça na sociedade, ele precisa ter alguma identidade, você precisa trazer alguma presunção ali do que faz sentido para aquela sociedade tê-lo como sócio, para que você consiga defender a não permanência dele, né? Obviamente, é legítimo que ele fique se ele quiser, mas aí você tem algumas regras a se cumprir. Quer ficar? Então, se adeque, entenda do negócio, traga, faça algum sentido para nós como sócio. Uhum. Não venha aqui só porque é herdeiro achar que agora você vai ter a caneta e vai começar a travar a deliberação. Porque o sócio, como herdeiro, como ele entra como sócio, o que interessa para ele no final do dia, ele é o resultado. Uhum. Então, ele vai querer o lucro da sociedade. E às vezes também ele chega... Vamos pegar um herdeiro que não participa do dia a dia da empresa, que nem sabia como é que funcionava. Quando ele entra, também ele entra todo desconfiado, né? Ele acha que os sócios que ficaram podem estar querendo passar a perna nele. Então, é uma situação muito delicada, é uma situação humana que você está tratando ali, né? Sim, ele vem fragilizado até do próprio óbito, né? O que é muito comum, assim, o que a gente sempre recomenda, né? Que na sucessão por óbito dos sócios, que seja feito realmente o levantamento contábil do valor das cotas, que elas sejam realmente ali, que haja a previsão de venda para os sócios para os sócios remanescentes. O caminho que a gente sempre recomenda, Vanessa, é que a gente não indica a permanência do sócio por herança. Uhum. O que a gente indica sempre? E aí, isso não entra nem no ponto de vista do contrato, mas do aconselhamento jurídico. Que se existe a morte,
é certa para todos. E os Então, impostos. Assim como impostos. Então, o que a gente indica? Que se a gente tem a intenção de sucessão para que um herdeiro continue, que ele entre antes. Que você faça a entrada dele ainda em vida. Para que essa transição aconteça com ele dentro da sociedade. Porque isso vai criar identidade do herdeiro com a sociedade. E vai criar um vínculo também. Exato. Quando isso acontece de uma outra maneira, você tem sempre um prejuízo. Porque não é o momento de você falar de uma entrada de... O óbito de um familiar, ele nunca é favorável para nenhuma decisão. Não é. Então, é muito ruim você não ter algumas coisas previstas, até do ponto de vista de má fé de sócios que ficam. E usar daquela fragilidade. Às vezes tem uma dependência econômica daquele sócio. E aí oferece um dinheiro que não representa o que vale de fato a empresa, só devido a uma fragilidade momentânea da família que perdeu o parente, para ele realizar um dinheiro que às vezes não é o necessário. Às vezes a empresa vale 100 milhões e eles sabem que está desesperado, vai vender por 1 milhão. Vai comprar por 1 milhão as cotas e você vai vender porque você acha que 1 milhão é o dinheiro da vida, mas valia muito mais. Então, o ideal é que você sempre trabalhe essa sucessão de herança de sociedade em vida. Esse é o ideal. Isso não é nem tanto jurídico, isso é mais aconselhamento jurídico para evitar problemas futuros. Mas quando isso acontece, se não tem previsão... Mas eu acho excelente esse exemplo, porque a gente vê muitos casos de empresas familiares, assim, a gente sabe que 70% das médias empresas no país são de empresas familiares, pequenas e médias, 70%. E boa parte delas morre justamente por conta de um contrato mal feito, um contrato social, enfim, e má condução dos negócios, mas a gente tem uma outra parcela que é também, o sócio falece, quem sucede são os herdeiros. E esses herdeiros, eles, como você mesmo disse, às vezes eles não tinham a intenção de assumir a empresa. Eles assumem porque virou uma obrigação para eles no papel de herdeiro. E quantas empresas esses herdeiros não vão falir, né? Exatamente. É porque se a gente tivesse um direito societário, um contrato onde permitisse a figura do sócio só para ter o retorno dos lucros, até que funcionaria. Ele não precisa deliberar, ele não precisa aprovar. O único interesse dele é quanto vai dar de lucro e quanto que eu vou receber no final do exercício. Se a gente tivesse um modelo desse, seria muito mais fácil. Acontece que você não tem isso, né? Seja numa SA através do quórum de acionistas, seja através de uma limitada através das ações, das cotas, todos precisam aprovar, todos precisam assinar. Você não tem aquela figura do que a gente chamaria de repente do investidor anjo, né? Que só põe o dinheiro e quer receber tanto daqui a um tempo. Não tem. Então, esse é a situação que mais afeta aí a questão da sucessão, né? Essa é a dificuldade que você tem de fazer um processo organizado. Ele é muito imprevisível. Só me vem à cabeça uma pessoa agora, Silvio Santos. Ele fez direitinho a lição de casa, né? Muito. Silvio Santos, ele cuidou, né? E ele começou muito cedo esse processo, né? Ele começou muito cedo. Antes mesmo de qualquer possibilidade que ele viesse a faltar, aqueles que ele foi preparando todas as filhas. Ele preparou a cadeira de todos. Então, sim, ele cuidou muito bem dessa sucessão. É um exemplo a ser seguido, por isso que eu falo, né? É melhor você trazer, com base nessa experiência que a gente fala, é melhor você trazer antes, preparar antes, para que você não tenha que depois ter que lidar com... Aliás, você não, né? Você nem vai estar mais aqui. Para que aqueles que ficam tenham que lidar com uma situação não tenham que ficar debatendo. Que eles não sabem nem o que fazer com aquilo, né? E um ponto muito legal nesse que a gente também tem, que eu queria contribuir, contratos feitos por advogados, eles não necessariamente precisam ter aquela linguagem de advogado. Excelente porque ponto. Quem analisa um contrato não é um advogado. Hoje, quando a gente fala de Receita Federal, Junta Comercial, cartório de pessoas jurídicas, os órgãos que estão vinculados com a utilização do instrumento, eles não têm a formação jurídica. Então, assim, eles são preparados para analisar documentos. Então, quando você consegue trazer uma linguagem também acessível, isso fica muito mais fácil de acontecer, né? Eu lembro que eu tive um caso de uma companhia e eles estavam aumentando o capital. Então,
encerrou o exercício, sobrou dinheiro em caixa, o que sobrou eles estavam fazendo com aumento de capital. E aí a gente levou a ata de Assembleia Geral junto com o estatuto para ser registrado na junta comercial. E o processo não passava, porque quem estava analisando não conseguia entender O que estava escrito? como que se chegou naquele aumento. Então, era um pouco de aritmética, evidentemente, mas não era o maior problema. Ele não conseguia ter a clareza de quanto que sobrou em caixa, de quanto que foi aumentado, quanto se correspondia às ações, de quanto que saiu e para quanto foi. Era uma cláusula que, para nós, advogados, funcionava muito bem. Mas para quem estava analisando, não estava conseguindo, e o processo não registrava. Aquela ata, aquele estatuto não era alterado porque ele não conseguia identificar. A gente fez uma reunião com ele Na junta comercial para explicar como que se deu a operação, quanto que era o capital antes, para quanto estava indo o capital, quanto que foi aumentado em ações e qual o valor de cada ação, e por isso que deu aquela conta, porque ele não conseguia enxergar isso, né? Porque é uma linguagem muito técnica. Não, mas é um excelente ponto que você está colocando, Vinícius, porque você sabe que o lema da Nexa é justamente descomplicando o direito e empoderando pessoas, né? É um típico caso de que a gente que cria a nossa própria barreira linguística. A gente fala tão técnico que a gente não chega na comunicação que a gente gostaria. E a gente tem feito muito isso dentro dos treinamentos aqui, justamente por isso que é um bate-papo aqui, não é nada técnico, é importante, porque o que a gente quer é que quem estiver assistindo a gente consiga entender a importância da comunicação, né, do quanto que a gente cria barreiras, do quanto que a comunicação também tem a ver com acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente pensa sempre no PCD, aquele que precisa de adaptação para a mobilidade, mas para a comunicação a gente precisa de adaptações também. Então a gente precisa adaptar a nossa linguagem quando a gente está produzindo um documento que não vai ser um advogado que vai ler, que não vai ser um advogado que vai fazer a gestão. Então que bonito o seu trabalho, que parabéns, eu acho que é incrível ver a advocacia evoluindo nesse nível, né? Antigamente era muito mais difícil. O advogado era sinônimo de status, falar rebuscado, inclusive, né? Quanto menos alguém me compreender, melhor, inclusive, porque daí eu estou falando bonito. Mas hoje em dia não é bem visto, né? O cliente se afasta porque ele não gosta da sua linguagem, ele fica, além de constrangido, ele também te acha pedante. A comunicação não acontece e você emperra o processo. E se a gente for lembrar nas aulas de faculdade, né? O latim, ex nunc, ex tunc, data venia, data máxima venia. O affectus societatis. Que seria o que se aplicaria aqui, o affectus societatis. Então, assim, é o grande desafio hoje, eu acho que... Porque a tecnologia, ela está trazendo ela está pulverizando muita coisa, inclusive do próprio direito. Então, pessoas que não tinham nenhuma relação com o direito passam a ter, né? Hoje, se você pegar, trazendo um caso tão recente, mas olha o impacto do que é a linguagem jurídica pro caso ali, do Instagram, pro caso da adultização. Então, assim, mães de filhos que estão ali na rede social, por não ter acesso a uma didática jurídica numa linguagem acessível, não consegue entender o que estava acontecendo. Não consegue entender a gravidade da situação. E deixa as coisas acontecerem por não entender que está acontecendo algo que não deveria estar acontecendo, né? Então, quando a gente faz esse trabalho, quando você faz esse trabalho da Nexa de trazer essa pulverização do que é o direito para que todos consigam ouvir, eu acho que todas as camadas da sociedade vão conseguir ter um benefício enorme, porque isso deixa de ser uma faculdade, isso deixa de ser uma formação acadêmica e passa a ser conhecimento geral. Aquela máxima que a gente tem na lei, que a lei é conhecida de todos, não é a lei conhecida de todos. A gente, como advogado, às vezes tem dificuldade de entender a própria lei. Não é? Imagina você ter que esperar que uma pessoa que mal teve acesso, às vezes, ao ensino base, vai entender uma lei. E muita gente, às vezes, erra ou se omite de fatos, não por não conhecer a lei, mas por não conseguir interpretar a lei.
Então, são pontos que a gente precisa cada vez mais ter forte. E acho que existe aqui um ganho para a sociedade enorme. Obrigada, que bom. E o seu também, a sua contribuição é incrível como advogado e tá comparecendo aqui, dando seu depoimento, que é importante, porque uma coisa sou eu falar, né? Porque daí eu represento a Nexa, eu falo, mas outra coisa são os meus convidados trazerem essa experiência do dia a dia e explicar do impacto da linguagem, da comunicação em todos os documentos jurídicos que a gente produz. Porque o advogado ele é chamado para produzir um documento jurídico, mas ele não precisa ser com juridiquês. Ele pode ter uma linguagem acessível para todo mundo e deve, inclusive, porque quem executa aquilo normalmente não é um advogado. Então a gente dá mais fluidez para o nosso trabalho, dá fluidez para o trabalho das pessoas e como diz o lema, ele empodera as pessoas. Porque quando a pessoa sente que ela compreendeu, aquilo tem um valor enorme, né? Sim. Entendi, tô tocando aqui, né? Entendi o que o advogado quis dizer. Para mim isso é ótimo. Então, eu acho que o nosso trabalho é um trabalho social mesmo. Sim. A gente é o grande facilitador do direito e mais ainda a importância da gente ter uma comunicação clara e simples. Pulverizar isso para todos, Pulverizar, né? Para que todos sim. tenham acesso. Eu queria muito que o Supremo Tribunal Federal estivesse me ouvindo agora, né? E na hora de proferir os votos conseguisse traduzir tudo aquilo numa linguagem muito mais simples para toda a comunidade, sem ninguém ter que fazer faculdade de Direito para poder entender o que eles estão falando. E resumida também, não precisa de tantas páginas, né? Não precisa de um dia, né? A gente consegue ser mais objetivo, né? Dá para ser mais conciso e tocar em todos os pontos. Tem alguma dica ou algum ponto que você entende que é crucial, que todo mundo precisa observar nesses contratos sociais, só para a gente poder encerrar o nosso episódio? Eu acho que são pontos muito marcantes, né? Primeiro, clareza. Por que eu estou abrindo a empresa? Eu acho que isso são pontos que não são nem tão jurídicos, né? Mas a clareza do porquê que eu estou abrindo aquela empresa, ela vai trazer todas as respostas que você precisa para o advogado conseguir te apoiar, né? Então, qual que é o objetivo? Essa empresa é a minha empresa, onde eu quero chegar com ela? Quem que eu estou convidando para fazer parte desse projeto comigo? Qual é a responsabilidade de cada um dos envolvidos dentro desse projeto? Qual que é o meu público-alvo? Quanto eu pretendo faturar? Hoje as intervenções para quando você vai falar de abertura de empresa são intervenções vazias, né? Existe o que eu gosto, existe um fortalecimento do empreendedorismo que eu acho que é bom para o Brasil, a gente empodera todo mundo para ter a sua própria economia, mas isso gera um pouco de... as pessoas acabam fazendo isso muito no escuro, né? Então, primeiro ponto, sempre fale com o advogado. Eu acho que, não estou querendo aqui defender a profissão, mas falar com o advogado é sempre a principal orientação que a gente pode deixar. Segundo, reúna o máximo de informações que você puder do teu negócio. Reúna o máximo de informações da atividade que você vai exercer, do local que você pretende trabalhar, qual o faturamento que você almeja a conquistar, o produto que você pretende comercializar ou o serviço. Entenda do seu negócio, entenda o que você vai fazer e deixe que o advogado te dê todas as orientações, quais as regulamentações que são aplicáveis, quais as licenças que são aplicáveis, se você é uma atividade que vai precisar de um órgão regulador, se você vai precisar de um CRA, de um CRC, de uma OAB, de uma SUSEP, de um Bacen, de uma Anvisa, de uma NTT. Existem diversas agências reguladoras que podem ter interesse em fiscalizar a tua atividade. Entenda exatamente quanto de dinheiro você tem, onde você se enquadra na linha de faturamento, onde você se enquadra no porte de empresa, como você pretende administrar, como é que vai ser a operação, divisão de lucros, se vai ter desigualdade na divisão de lucros, se você é uma empresa que pretende negociar com o governo, se você pretende negociar com o particular, com o mercado privado, se você pretende negociar com os dois segmentos. Isso deve estar trazendo no seu contrato algumas informações para que você consiga regulamentar as atividades dos sócios, as atividades dos administradores. Sempre tem ali cláusulas claras e seguras de alienação de bens, de outorga de procurações, para que você não tenha também poderes pulverizados com terceiros que você não tem gestão.
e combina sempre a regra. Como se não der certo, como é que a gente sai daqui? Eu acho que essa também é uma... A gente precisa entrar numa sociedade sabendo que ela pode dar errado. E a gente precisa prever como é que, se ela der errado, o que a gente vai fazer. Porque hoje quando é muito comum começar uma sociedade no mundo dos sonhos achar que vai ser um mundo perfeito. E nem sempre é. Então, são pontos que precisam ser muito bem organizados e sempre aconselhados por um advogado que vai conseguir gerar um melhor contrato para você. Certeza. Bom, gente, agora só para encerrar, vocês viram a importância e quantos elementos você deve analisar para montar o seu contrato social com segurança e regulamentar toda a relação que você tem com os seus sócios, né? A importância dela para a vida da sua empresa. Eu queria mais uma vez te agradecer, Vinícius, por ter você aqui. Foi uma honra te receber. Fala pra gente aonde que o pessoal pode te encontrar, então. Legal. Eu sou sócio, a nossa empresa chama Target Law, é uma consultoria que fica ali em São Paulo, na região de Pinheiros. Meu Instagram é o sintra.vinicius e o Instagram da Target é o targetlaw.oficial. Lá vocês vão ter os endereços do site e vão conseguir explorar um pouco mais do que a gente faz e como a gente contribui aí com o mundo jurídico. Obrigada. Obrigada a vocês. Esse foi mais um episódio do Nexa e encontro vocês no próximo.